Que o nome do Senhor seja glorificado. Boa noite, véspera de feriado, todo mundo animado, parece que tá tão perto, mas não chega mais, né? Sabe aquele que tá perto, mas não chega, né? Mesmo chegando o Yasumi aí pra Tieco hoje, parece que não chegou ainda, né, Tieco? Não, eu vou trabalhar amanhã. Ah, tem amanhã ainda. Entendi, entendi. Né, Rosa? Então tá bom. Amém. Vamos orar, queridos, para a gente dar início. Pedir para o presbítero Levi estar fazendo a oração de início, para nós iniciarmos. Daí de novo, presbítero, tem como? Ou você acha que vai ser uma missão quase impossível? Vamos lá, na fé, né? Se tiver alguma interrupção, a gente resolve depois. Nós edita a oração. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, em primeiro lugar, pelo teu cuidado para conosco, Senhor, durante esses dias, dessa semana, em especial o dia de hoje, Senhor, da qual o Senhor nos preparou para estarmos aqui reunidos, Senhor, e aprender da tua palavra, ouvir o que o Senhor tem preparado para nós. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar conduzindo, Senhor, a vida do pastor Cassiano, que estará nos ministrando com a palavra que o Senhor tem preparado. Nossos corações, nossa mente possam estar abertos, ó Pai, e preparados para receber de tudo isso que o Senhor tem nos dado. Cuida, Senhor, da saúde de cada um dos nossos irmãos, Senhor, para que possam ter, Senhor, ainda mais tempo, Senhor, para te glorificar e te honrar. Esteja restaurando também, Senhor, a vida da Rosa, Senhor, a cada dia mais, para que ela logo possa estar normal, Senhor, buscando o teu nome, indo à igreja, Senhor, subindo a escada sem dificuldade, Pai, em nome Amém, de Deus, em nome de Jesus, Jesus. cuidado para a vida dela. Cuida, Senhor, daqueles que estão enfermos, os que não puderam estar presentes nesse grupo, Senhor, cuida também, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, este tempo, em nome de Jesus. Amém. 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 Antes da gente entrarmos no estudo bíblico aqui no texto de meditação, né, eu gostaria de deixar alguns recados aí para o feriado. Amanhã nós não teremos a microcorda, tá? Por ser véspera de Natal e alguns irmãos vão estar se programando para fazer uma ceia de Natal em família e coisa desse tipo. Então eu achei melhor não fazer a microcorda amanhã, tá bom? E na sexta-feira também, por ser Natal, a gente achou melhor deixar parado a microcorda das mulheres. Então fica cancelado a programação de amanhã e a programação de sexta-feira. E o pessoal pode curtir em família aí, ter um tempo com a família. Alguns vão estar trabalhando, mas mesmo que estão trabalhando, chega em casa, sei lá, quer ter um tempinho, sei lá, de família, pelo menos para fazer um memorialzinho, né? De, de Natal, né? Então fica livre aí a programação, a gente faz alguma coisa a posterior, ok? Tranquilo? Então fica amanhã e sexta-feira sem nenhuma programação aí para questão de Natal. Se eu tivesse pensado que sexta-feira que amanhã era 24 e sexta-feira era 25 de Natal, eu já tinha cancelado antes, mas como eu não me programei nessa dinâmica, eu caí em mim que o Natal chegou essa semana, né, depois do culto de Natal, que eu comecei a pensar no Natal, então eu peço perdão para os irmãos do cancelamento repentino. Mas aí a gente vai cancelando aí para vocês aproveitarem em família, tá? Ok? Outra questão, dia 28 e 29 nós estamos marcando, se a gente conseguir fazer toda a programação no dia 28, nós estamos marcando o nosso mutirão, né? Nós queremos contar com todos, deixar esse dia especial gravado aí para a gente poder estar fazendo todos os trabalhos que precisa ser feito no templo. Então, mesmo as mulheres, se quiserem participar, pode participar, né? No dia 28, a gente vai tentar fazer um mutirão e um almoço na igreja, né? Como que a gente vai fazer? A gente vai estar se organizando, né? Eu vou conversar com a Beth, a gente vai conversar com
com os presbíteros e vamos se organizar no sentido de cada um levar alguma coisa ou levar as coisas para fazer na igreja. Então a gente vai estar pensando isso até domingo. A gente já dá uma posição mais clara do que a gente vai fazer para almoço, tá? Ok? Tranquilo? Mas dia 28 nós estaremos fazendo esse mutirão na igreja. O que nós iremos fazer? Nós iremos fazer tudo que a gente precisa fazer na igreja. Nós temos a mudança da mesa de som, nós temos a limpeza do templo, nós temos colocar a placa na igreja, que já é uma coisa que faz tempo que a gente já está planejando. Nós temos que arrumar, limpar lá embaixo, né? Ajeitar as coisas lá embaixo, enfim, tem bastante coisinha que dá para ser feito, fazer aquele mutirão para finalizar o ano de 2020 bem limpinho, né? Deixar tudo limpinho para 2021. Amém? Ok? Então, quem puder, já vai gravando aí, já vai marcando aí essa data. Aí depois, se a gente conseguir fazer tudo no dia 28, dia 29, a gente libera e já está tudo liberado. O pessoal pode curtir um pouco mais aí o feriado, tá bom? Ok? Outra questão, queridos, com relação ao feriado e as festividades de final de ano, eu gostaria que vocês estivessem se organizando, tá? Em corda. Gente, se vocês ficar com sono, não liga não, eu também tô, tá? Então tá difícil de ficar com o olho aberto. Não é nem sono, é canseira mesmo, cansaço físico, exausto, corpo cansado, cabeça cansada. Tô chegando no final do ano precisando de uma graça do Divino Espírito Santo, porque eu tô já que nem aqueles caras que andam de esqui assim, ó, se arrastando, sabe? Então, aguenta a mão aí, tá? Então eu vou tentar ficar acordado aqui. Enfim, eu sei que algumas cordas estão se programando, outros também, não sei como que tá direito, tá? Mas vocês se programem, tá? Com relação à festividade, por quê? Porque já é determinação do governo que as festividades aconteçam num número reduzido de pessoas, tá? É determinação do governo, não é uma questão que nós estamos... eu fiz a leitura já há algum tempo junto com o conselho, né? O presbítero se lembram. Nós estávamos ainda no verão e estava tendo muito caso de Covid, e nós sentamos com o conselho, estava a missionária Beth, os presbíteros que aqui estão, Tinem e Levi, e nós entendemos que quando virasse para o inverno, já a explosão de casos ia aumentar. Era uma coisa assim, já estava nítido para todo mundo. Então o que nós fizemos? Nós fizemos a leitura de que chegando no inverno, a nossa circunstância estaria muito complicada para a gente fazer qualquer tipo de festividade em grupo com a igreja. Para um evento, por exemplo, vai alugar para sair para alugar alguma coisa vai ser difícil, porque está restrito, não pode um número grande de pessoas. Nada pode ficar alugado para um número grande de pessoas. Então, tudo ia ser muito complicado. Então, a gente entendeu que fracionar esse momento, fracionar no sentido de colocar as cordas para fazerem, os grupos pequenos, e aí os grupos pequenos fazerem as suas festividades, porque realmente o governo acabou determinando que teria que ser assim, né? Então, é uma orientação do governo e a gente está tentando seguir o mais próximo possível para a gente poder fugir da Covid, né? Que ninguém tenha nenhum caso de Covid no nosso meio, que a gente consiga estar invicto ainda nesse processo. E graças a Deus a gente tem visto a colaboração de vocês, a gente tem visto o empenho de todos, né? Então isso ajuda a gente a continuar fugindo como igreja, tá? É uma fuga em massa, não é uma fuga fácil. Uma coisa é você fugir sozinho, outra coisa é você fugir com a igreja e deixar a igreja em funcionamento e deixar a igreja trabalhando, operando. Não é fácil, irmão. São decisões difíceis a serem tomadas, mas é o momento que a gente está vivendo e a gente está buscando sabedoria no Senhor para a gente poder executar a nossa missão e ainda tentar guardar a igreja de qualquer contaminação aí.
Ok? Então nós contamos com a colaboração de todos, contamos com o entendimento de todos e com a perseverança, para que a gente possa fazer uma virada abençoada em cada grupo, cada corda, cada família, da forma que vocês líderes decidirem, né? Que seja uma virada abençoada e que o nome do Senhor seja glorificado nas reuniões que vão estar fracionadas, mas com certeza com o intuito de multiplicar. Amém? Então, a gente está tomando essa decisão já há algum tempo e aí a gente entende que realmente essa era a melhor decisão para esse momento. Ok, eu acho que as informações são essas mesmo, né? Então vale a pena a gente continuar se cuidando, né? Apesar do feriado ter 10 dias aí, tomem cuidado, não dê bobeira. Se for passear, passeie em lugar aberto, não fique andando em lugar fechado, porque realmente as coisas estão complicadas, né? Estão complicadas. Se for visitar alguém, se for ir na casa de alguém, vá, mas vá do jeito que tem que ir mesmo, com restrições, distanciamento, máscaras, né? Sentiu que não está legal, não está bem, resguarda, né? Porque realmente a circunstância está assim, tá? Então gostaria que vocês tomassem esse cuidado aí. Não tem como não sair, tá? Mas em saindo, tome todos os cuidados que vocês têm tomado, redobre os cuidados por ser feriado e por ter um fluxo de pessoa maior do que os dias normais, né? Agora é um momento de acúmulo de pessoas, de aglutinação de pessoas, principalmente em depato e mercado. Então, nesses lugares precisa de um maior cuidado, de maior vigilância possível, e em lugares de passeio, né? Ok? Restaurantes e coisa desse tipo, tá bom? Se for sair, tome bastante sol, vitamina D é muito bom contra a Covid, faça exercício, que enquanto você está fazendo exercício, o organismo não está produzindo a proteína necessária para o Covid se mover dentro do corpo, segundo especialista. Então, quem faz exercício pega Covid, mas a Covid fica muito mais fraca porque a proteína que a Covid precisa para se locomover no organismo, ela é inibida para quem faz exercício. Ela é muito inibida, né? É bem fraquinha. Ela não tem a quantidade suficiente para fazer a Covid se movimentar no organismo. Andar de bicicleta inclui nisso? Não? É exercício. É exercício. Tudo quanto é tipo de exercício é importante agora estar fazendo, tá? E inclui sim. Andar de bicicleta, andar, caminhar, tudo. Tá? Ok? Só não vale levantamento de garfo. Essa modalidade está fora. Ok? Tá bom? Amém. Vamos para a palavra do Senhor. Nós vamos falar sobre a importância do discipulado nessa noite. Nós temos falado sobre o discipulado, mas eu quero focalizar dentro da estratégia de Jesus Cristo. Por que ele dá tanta importância na grande comissão para o discipulado, né? Por que o discipulado tem grande importância? E por que nós iremos falar disso? Nós iremos falar disso porque a gente não pode tapar o sol com a peneira, como dizia lá no interior, né? Eu não sei se lá no Sergipe falava dessa forma também, né, Bruno? Mas a gente não pode tapar o sol com a peneira, né, queridos? A gente está vivendo um período onde o discipulado não... Apesar dele ser muito falado, ele é pouco vivido, ele é pouco executado, ele é pouco praticado. Na verdade, nós estamos divorciando o culto da prática. Nós estamos divorciando a nossa celebração da celebração no dia a dia, na celebração na vida, da celebração a Deus, ou o culto racional que Romanos capítulo de número 12 exige da gente, da nossa vida. Então nós temos visto muito dentro, sem tampar o sol com a peneira, nós temos visto no meio cristão um cristianismo de domingo, um cristianismo de evento, um cristianismo de culto, um cristianismo de
momento de reunião. Isso tem muito a ver com a nossa corda, porque assim, quando a gente começa a falar de discipulado e a gente começa a focalizar em discipulado, a gente não pode divorciar o discipulado do comportamento do cristão. O comportamento do cristão precisa passar pelo processo de discipulado. Então, já numa resposta assim, já direta, quando Jesus diz em Mateus capítulo de número 28, verso de número 19 e 20, que nós devemos ir, 18, 19 e 20, né, na grande comissão, que nós devemos ir pregar o evangelho, discipulando todos, né, ensinando todos, né, a guardar todas as coisas que ele tem ensinado. Isso tem a ver com o processo comportamental das pessoas, principalmente com o processo de comportamento. Principalmente por quê? Porque é uma mudança de comportamento, não é uma continuação de comportamento, existe um interrompimento no comportamento. Então o discipulado ele tem uma função muito importante que não pode ser esquecido. Discipulado, na verdade, nós poderíamos trocar esse nome, porque quando a gente fala discipulado é um termo muito mais acadêmico, né? Um termo mais popular seria seguidor, tá? Então, o seguidor, quem segue à risca aquilo que é mandado seguir, né? Então, quando a gente fala que Jesus está arregimentando seguidores, esses seguidores estão sendo arregimentados num processo comportamental de transformação, né? E não de continuação da mesma pessoa. Vocês estão conseguindo acompanhar o que o pastor está dizendo? Esse é o processo. O discipulado é o processo de ensino que vai trazer à tona a base de um novo comportamento, e esse comportamento é o comportamento cristão. Então, por isso que Mateus capítulo de número 28 fica evidente a necessidade do discipulado. Por quê? Porque o discipulado nada mais é do que um mecanismo pelo qual as pessoas caminham nesse processo de transformação do eu. Digamos assim, eu transformado, eu convertido, eu mudado, eu nova vida. Agora, eu gostaria que você fizesse um exercício mental e, olhando para Mateus capítulo de número 28, 19 e 20, quando Jesus diz ali, vamos lá, Mateus 18, 19 e 20, hoje nós vamos fazer um grupo interativo. Vamos ver se nós conseguiremos fazer um chat interativo aí, tá? Participativo. Quem abriu aí? Mateus 18, 19 e 20. Pode ler aí. Interativo. Abra o áudio aí, Dri, já. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto... Opa, isso aí é Mateus 16, hein? 18. É Mateus 18, não, é Mateus 28, perdão, eu falei 18? Desculpa, é Mateus, mas esse texto também é importante, tá? Depois nós vamos voltar nele, grave ele aí, Mateus 18, depois a gente volta nele, depois eu edito o vídeo para os irmãos aí. Aliás, você que está participando do Gruta hoje, você pode fazer uma coisa muito interessante, tá? Você pode entrar no canal do Pastor Cassiano e dar um joinha ali que ajuda o canal. O canal não tem milhões de pessoas, mas anima a gente, né? Falar um oi, falar participei do Gruta, foi edificante, coisa desse tipo, já é um feedback para todos nós, né? Então, voltando lá, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha aqui, vamos lá.
o verso de número 20, ele é um verso abençoado. Eu gosto desse verso aqui. Sabe por quê? Porque ele tem uma promessa nesse verso. Você sabe qual é a promessa? Qual é a promessa que nós temos no verso? Promessa, querida. Que ele fica, Pode falar, ficará tia. conosco até o fim dos tempos. Exato, essa é a promessa. Olha que promessa maravilhosa. Estarei convosco até a consumação dos tempos ou dos séculos. Ou seja, Jesus está conosco, mas está com quem? Aí o texto também, do mesmo jeito que ele dá uma promessa, ele dá uma missão. Com quem que ele está? Os discípulos. Com os discípulos. E os discípulos, eles fazem o quê? A vontade de Deus. De que forma que eles fazem a vontade de Deus? Ó, o bate-bola tá bom, hein? Discipulando. Discipulando. No texto, o que que o texto diz? O discípulo que diz... Ensinando. Exatamente. Em inglês, exactly. É isso? E obedecendo. Exato. Então, qual é o discipulado do discipulador cristão? Ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Vamos pegar essa palavra ordenou? A palavra ordenou é complexa, né, queridos? Você já deu ordem pro teu filho? Né? Todo dia você dá ordem pro teu filho. Por que você dá ordem pro teu filho? Alguém pode me ajudar aí? Por que um pai dá ordem pro filho? Tentar guiar. Tentar guiar. Que mais? Guiar, vamos lá. Ensinar. Que mais? Vai, Rosinha. Por que um pai dá ordem pro filho? Aprender a obedecer. Aprender a obedecer. Que mais? Formar o caráter. Formar o caráter. Quem mais, seu Toyoki? Você é um paizão, cara. Você não pode... Não. É tudo isso que eles estão falando aí, obedecer. É isso que paizão faz. Paizão pega e sabe tudo, então ele fala, é tudo isso e mais um pouco. Tudo isso, né, seu Toyoki? É isso aí. É isso aí. Tinem, tem alguma coisa diferente? Pode falar, tia, que você ia falar? Posso compartilhar um negócio? Pode ser. Falando em ordenar, né? Eu tava lendo Lucas e lá fala assim que Jesus, aquele momento, fala assim, a parte de mim se cálice, mas que seja feita a tua vontade. E me chamou a atenção um negócio bem interessante. Que Deus mandou, Deus ordenou os anjos que o fortalecessem, entendeu? E achei interessante que, assim, mesmo que a gente receba uma ordem que não é da nossa vontade, muitas das vezes, Deus vem e fortalece a gente para que nós cumprimos, né, o que Ele ordena. Sim, Deus colocou todas as... Vou colocar numa linguagem mais, assim, mais espiritual. Deus colocou todas as miríades celestiais a nosso favor, né? Deus colocou todo... E quando ele dá uma ordem, ele também nos dá condições de cumprir essa ordem. Ele não simplesmente dá uma ordem. Mas vamos focalizar na ordem. Vamos lá, vamos focalizar na ordem. Por que um pai dá ordem para o filho? Para tudo isso que você falou. Você está vendo como você sabe por que Deus deu uma ordem? Deus nos deu uma ordem. Ele deu várias ordens. Tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Agora eu gostaria de pensar, querido, na ordem de Deus em dois aspectos. Como pai, tá? Eu estou falando assim como pai. Sabe que a gente tem ordem que são ordens que são de responsabilidade, que é para proteção e que é para guardar a criança. Então, por exemplo, quando você olha para o Antigo Testamento, e no Antigo Testamento você pega as 10 leis, a lei mosaica, a gente já estudou sobre a lei de Moisés. Você pega a lei mosaica, ela não tem poder para salvação. Você sabe disso, né? A lei, ela não foi feita para salvação. Ela foi feita para quê?
para evidenciar que o homem não conseguia cumprir a lei. O objetivo da lei mosaica foi justamente mostrar que o homem não tem condição de cumprir a lei. E Jesus, ele cumpre toda a lei. Não há salvação na lei. Por isso que Paulo fala várias vezes em Gálatas, fala em Coríntios, que a lei, ela mata. Por quê? Porque a lei, na verdade, ela evidencia que o homem não tem condições de cumprir a lei. Então, quando Deus manda a gente cumprir a lei ali, naquele momento, é o básico para que a gente pudesse viver bem num ambiente de pecado, porque o homem começou a viver no pecado. O homem não foi feito para viver no pecado, ele foi feito para viver no Éden. Presta bastante atenção. Ele foi feito para viver no Éden, mas ele pecou, e em pecando ele teve uma lei básica que é para ele sobreviver. Imagina se ele não tivesse uma lei básica para sobreviver na Terra. Que bagunça seria? Se no primeiro evento que teve foi dos dois filhos de Adão e Eva, que foi Caim e Abel, já houve um homicídio, imagine o resto sem nenhuma ordem. Imagine o resto sem nenhuma ordenança. Imagine o resto sem nenhuma lei, sem nenhum limite para o ser humano. Não teria vida. Você consegue entender? E essa vida precisava ser preservada até o evento de Jesus, porque em Gênesis capítulo de número 3, verso de número 15, Deus falou que ele suscitaria da mulher um descendente que traria salvação para a humanidade. Vocês se lembram de Gênesis capítulo 15? Da mulher viria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente e que assim iria destruir toda a maldição do pecado, certo? Então, toda a lei, toda a instrução de Israel até Jesus Cristo foi feito para preservar a humanidade para o evento Jesus. Ok? Ok, vamos lá. Então vamos lá. Quais são as ordens de Jesus? Aí é que tá. Você se lembra de alguma palavra, alguma ordem de que Jesus deu pra gente? A Adriana acabou de ler em Mateus capítulo de número 18. Ela pode até ler de novo. Uma ordem. Ó, quais foram as ordens? As ordens de Jesus para o cristão. Pode ler, Dri. Se você conseguir. Mateus 18, 19 e 20? Isso. Também lhes digo que, se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Por onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Você sabe o que Jesus está fazendo em Mateus 18? Ele está instituindo a eclesia, a igreja, a reunião dele, de culto a ele. Aonde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, ali eu estarei. Então, quando Jesus está falando em Mateus 28, olhando para a grande comissão, ele está falando que a gente deve ensinar a guardar tudo que ele ordenou. A gente precisa voltar para os ensinos de Jesus e ver o que Jesus ordenou para a gente. Porque se por um lado nós temos uma promessa de ter Jesus com a gente, por outro lado nós temos uma responsabilidade, que é ensinar tudo que Jesus ordenou. E esse é o ponto que a gente, muitas vezes, a parte humana falha. Qual que é a parte humana? A parte humana falha em ensinar aquilo que Jesus ordenou. Por quê? Porque às vezes nem nós sabemos o que Jesus ordenou. E nós recebemos isso como uma mensagem assim subjetiva, como uma mensagem inspiradora, uma mensagem que anime a nossa vida, uma mensagem, como que fala mesmo? É a mensagem de autoajuda, né? Então, veja o que nós fizemos com a ordem de Jesus, ou com os ensinos de Jesus. Nós reduzimos o ensino de Jesus a meras palavras de autoajuda. Isso não é discipulado. Isso não é discipulado. Isso não mexe com o comportamento.
O que Jesus disse é o que ele disse. E o que ele disse tem que ser vivido. Imagina que nós comecemos a se preocupar com aquilo que ele disse e que nós levemos a sério aquilo que ele disse e nós queiramos viver aquilo que ele disse na nossa vida. Imagine como seria a nossa vida. Você está entendendo? Então, o ponto principal do discipulado é justamente conduzir as pessoas por uma mudança comportamental. E não somente de comportamento, mas espiritual. Esse comportamento agora moldado por um novo homem, que é o homem espiritual. Olha, eu não vou muito longe, queridos. Eu estava vendo esses dias uma aula de Nihongo e uma pessoa falou assim, o professor vai ter muito trabalho comigo, porque a minha cabeça ela é dura. Não entra nada, não fica nada. Se for mera coincidência, eu já me vi logo nessa frase aí, né? Aí o professor falou assim, que nada, você deveria parar e pensar o seguinte, olha o que os homens fizeram. Os homens são capazes de fazer bomba atômica, os homens são capazes de fazer foguete, os homens são capazes de fazer satélite. Aí você pega e acredita naquilo que a tua mentalidade diz para você, que você é incapaz, mas você é feito do mesmo material que todos esses homens que fizeram tudo isso. Qual a diferença? A diferença é que muitas vezes a gente não está focado, que não está buscando e não está fazendo com a força que nós deveríamos fazer. E eu não vou longe, eu estou falando de um professor secular falando para um aluno. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, o poder da mentalidade transformada. A nossa mentalidade precisa ser reeditada por aquilo que Jesus Cristo disse. Isso começa o discipulado. O discipulado começa nisso. Na gente reeditar a nossa mente a partir dos ensinamentos de Jesus, e Jesus estaria conosco até a consumação do século. Então, quando ele fala do discipulado, ele fala sobre esta perspectiva de transformação completa e genuína. Amém? Fala, Tiago. Quando a gente sabe que a gente está convertido, de fato? Então, é uma pergunta muito básica, né? Quando que a gente sabe que a gente está convertido de fato? Bom, eu soube que eu estava convertido de fato, quando eu me arrependi dos meus pecados e evitei parar de fazer aquilo que eu fazia, né? Então, o sinal da conversão, primeiro que a conversão é uma convicção interna. Eu não posso questionar a tua convicção, certo? Só que ela não é somente uma convicção interna, ela é uma prática externa. Então, a partir do momento que eu estou convertido, eu não somente tenho uma convicção, mas as pessoas enxergam em mim uma mudança externa. Se eu só tenho convicção, só tenho metade do processo. Porque assim, o que acontece? Hoje o cristianismo é cheio de... Os cristãos são cheios de convicção. Eu sou de Deus, mas daqui a pouco está na boate. Eu sou de Deus, mas eu não vou na igreja. Eu sou de Deus, mas eu não faço isso. Eu sou de Deus, mas eu não faço aquilo. É muita convicção. Antigamente a gente falava assim, é muita unção para pouca vida, né? Então, quando que a gente sabe que a gente realmente é salvo? A gente sabe por uma convicção interna, isso é obra do Espírito Santo, mas essa convicção interna, ela se extravasa no exterior praticando coisas que a gente não fazia. Fica evidente essa nova característica. Então, até eu estava conversando com o Rafa no TBL, né? Na terça-feira, e a gente estava falando sobre como a gente se converteu. Quando eu me converti, gente, você sabe o que eu fazia quando eu me converti? Eu saía na sexta-feira para a igreja, eu voltava no domingo à noite. A minha vida era essa. Eu ia para a igreja na sexta-feira, fazia vigília, sábado ficava lá na casa dos irmãos orando e fazendo visita e vivendo esse frenesi de culto, de adoração, e depois ia para o culto na unção, dormia com os meus irmãos, viviam com os meus irmãos, e no culto a gente ia lá para a celebração. Isso é discipulado.
Você está entendendo? A gente quer ficar aglutinado, a gente quer ficar em Jerusalém com os nossos irmãos, a gente quer estar junto para poder testemunhar daquilo que Deus está fazendo. E aí o Rafa falou, para mim também não foi diferente, pastor. Para mim também não foi diferente. A gente muda. A gente não quer mais outra coisa. Ah, tá aqui o livro do sei lá o que aqui, de psicologia. Não, nós quando a gente se converte, a gente não quer ler nada, a gente quer ler Bíblia. Eu tô mentindo? Eu tô perguntando por os discípulos, né, de Cristo. Eles junto, mas só se converteram de fato depois que Jesus foi morto, entendeu? Aí então, eu quero saber. Então, olha, no caso dos discípulos é até fácil de explicar, Tiago, porque até Jesus morrer e ressuscitar, o Espírito Santo não entrava nas pessoas. Até assim, se você perguntar para mim, pastor, nós vamos orar por Pentecoste hoje, a gente não precisa orar por Pentecoste hoje, porque Pentecoste só foi um evento. A promessa só foi realizada uma vez. O que nós vivemos hoje? Hoje nós já o Pentecoste é o ato do Espírito vir sobre e dentro do ser humano. Agora a gente já vive essa realidade. Nós nascemos a partir do Pentecoste. E a partir do Pentecoste o que Deus faz? Ou ele enche, ou ele dá plenitude, ou a pessoa se enche. Você está entendendo? Então assim, você não precisa fazer mais uma campanha de Pentecoste. Pentecoste já aconteceu. Nós podemos falar figurativamente, nós queremos o mesmo movimento que aconteceu em Atos 1, podemos? Mas o Espírito Santo já está dentro de nós. Não tinha como ter uma nova vida, mesmo andando do lado de Jesus, se o Espírito de Deus não estava dentro deles. Só poderia haver conversão a partir da ressurreição, aonde Jesus iria morar dentro dos discípulos. Você está entendendo? Isso prova que pela força humana ninguém consegue se converter. E ninguém nasce de novo, mesmo os discípulos andando do lado de Jesus. Então, o discipulado ele é importante porque ele equipa, ele instrumentaliza, ele dá entendimento, mas nada supera a importância do Espírito Santo nesse processo todo. Primeiro tem que começar numa convicção interna. E aí você fala assim, pastor, mas eu me converti lá atrás, mas eu mudei tanto nesse processo todo, porque é um processo a mudança, é um processo de discipulado. Então assim, você pergunta assim, pastor, você acha que você é mais salvo hoje do que ontem? Todo dia eu estou me arrependendo e todo dia eu estou aceitando os termos de Jesus, todo dia. Para que o meu comportamento continue moldado. Aí a palavra que entra, o discipulado tem o poder de moldar você. Diga para a pessoa que está do teu lado ou para o monitor que está do teu lado. O discipulado é a proposta de moldar o teu comportamento ao de Jesus. Pastor, mas esse negócio aí, olha, veja bem, esse negócio de moldado é muito, como que eu posso dizer? É muita mentalidade de rebanho, todo mundo igualzinho, todo mundo certinho, todo mundo tem que ser cristãozinho. E não faz cristãozinho fora do DNA de Jesus Cristinho. Não é verdade? Então o discipulado é para isso mesmo. Porque se a gente não se parecer todo mundo com Jesus Cristinho, vai ser com o diabinho. Essa que é a verdade. E o discipulado tem esse poder de modelar a gente. Como o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo de número 12 diz o quê? Vamos lá? Pode ser você, Rosa. Já que recuperou as forças do abdômen. Romanos quanto, pastor? 12, 1 e 2. 1 e 2? Isso.
Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas. Não é esse texto não, Rosa. Romanos 12, 1 e 2. Isso. Portanto, irmão, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro, boa, agradável é isso aí. Bom, em primeiro lugar, boa e perfeita, agradável vontade de Deus está em fazer isso tudo que Paulo falou lá em cima. Não existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus sem tudo aquilo que Paulo disse no verso 1 e 2, tá? Tem muita gente buscando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e tem gente que fica assim, inconformado com essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu sou um daqueles que já fiquei inconformado com isso. Falando assim, Deus, onde está a tua boa, perfeita e agradável vontade? Nessa vida dura, nessa vida seca, nessa vida aqui complicada. Onde está? Está justamente em renovar a mente, está justamente em prestar o culto racional, está justamente no processo do texto. Você está entendendo? Está comigo? Então vamos lá. Então o F.F. Bruce ele fala o seguinte: em vista de tudo quanto Deus fez por seu povo em Cristo, como o seu povo deve viver? É uma pergunta que ele faz. Por tudo aquilo que Cristo fez, como o seu povo deve viver? Romanos 12, 1 e 2. Pensa comigo, querido, tudo aquilo que Jesus fez por você, como você deveria viver? Tudo aquilo que Jesus Cristo fez por você. Tudo aquilo. Apagou a sua dívida, mudou a sua vida, curou a sua enfermidade, prosperou a sua vida, fez você superar problemas. Você imagina, pastor, mas eu tô cheio de problema ainda. Vamos pegar o caso da Rosa, vamos fazer uma Rosa fictícia aqui, né? Vamos fazer uma leitura da mente da Rosa, uma mente carnal. Não é isso que ela tá pensando, tá? Ela pega e fala assim, pastor, mas eu tô aqui, acabei de operar, arranquei um pedacinho do fígado, um pedacinho do rim, sofri, minha vida tá complicada, ainda tem um monte de dívida. Como Jesus fez tanta coisa? Mas imagina se Jesus não tivesse e você tivesse que passar por tudo isso. Você está entendendo? Mesmo que todas as coisas não tenham sido feitas, mesmo que tudo não tenha sido perfeito, a gente só está onde a gente está porque Jesus está com a gente. Se não tivesse, aonde estaríamos? Entende? Então o F.F. Bruce ele faz a gente pensar no seguinte: se Jesus fez tudo o que fez por nós, o que nós deveríamos fazer? E essa pergunta ela tem sido silenciada na cultura pós-moderna. Sem tampar o sol com a peneira, essa pergunta ela tem sido silenciada porque nós estamos desenvolvendo um Cristo servo, onde ele tem o dever de fazer tudo o que a gente quer e de trazer essa vida boa, perfeita e agradável sem a gente ter dever nenhum. Isso é um cristianismo desprovido de discipulado. Basicamente desprovido de discipulado. Basicamente desprovido de caminho. Basicamente desprovido das palavras de Jesus. E eu sempre lembro daquelas palavras de Jesus, né? Quem não tomar a sua cruz e seguir-me não é digno de mim. Aonde entra as palavras de Jesus no cristianismo pós-moderno? Você está entendendo? Não há conexão. Então o discipulado pós-moderno, ele é um discipulado de afeição. As pessoas chamam o outro de paizinho, de discipulador, mas na verdade porque existe aí
um benefício daquilo que está acontecendo. Se não houver benefício, as pessoas nós logo veremos que tipo de discipulado é esse, quando não tem benefício em ser filho ou em ser discípulo do mestre que está seguindo. Quando as coisas começam a ser desfavoráveis, as pessoas têm a tendência de entrar em questionamento. Mas seguindo o que o F.F. Bruce diz, eu gostaria de chamar atenção para a palavra não vos conformeis desse texto. E aí, meu querido, a palavra grega para não nos conformeis para esse texto, ela é isso mesmo, não vos conformeis. Porque a palavra grega é soos kaimatidozou. É muito difícil. Então, se eu for falar essa palavra, eu não vou falar com o sotaque que deveria falar, sabe? Com o sotaque grego koine. Então, não vos conformeis. O que significa que, figurativamente, é como está em forma de. Segundo o dicionário Strong, ele fala o seguinte, que essa palavra é mais ou menos no sentido fashion da coisa. Não vos conformeis em ser igual, em vestir igual, ou em andar igual o outro, um irmão, ou uma pessoa que você gosta de imitar sem que seja Cristo. Consegue ver a amplitude disso? Digamos, por exemplo, se a pessoa tem um ídolo que não seja Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não pode ser ídolo, tá? Mas, digamos assim, a pessoa tem um ídolo e ela ignora Jesus Cristo, ou Jesus Cristo não é o Deus que ela reverencia, ela vai ter um outro modelo. E esse modelo é se conformar com outra coisa e se amoldar a outra coisa sem ser Jesus Cristo. Entendeu? Ah, eu quero ser igual a Beyoncé. Eu quero ser igual... Você não tem nem o cabelo da Beyoncé. Eu quero ser igual o Bruce Willis. Só o Levi pode isso. Mais ninguém. Só o Levi pode passar perto. Você está entendendo? Qualquer coisa que passar de ser igual a Jesus Cristo é se conformar com o mundo. É se amoldar com o mundo. Quando a gente vai para aquilo que Paulo disse, é muito mais complexo do que só dizer não siga. Tem a ver com comportamento, tem a ver com estilo de vida, tem a ver com todo esse processo que precisa ser ensinado, como Jesus disse. Nós precisamos ensinar a guardar todas as coisas que tem ordenado. Aí outra palavra que o Bruce fala sobre transformai-vos. O verbo aqui é metamorfo, né? Traduzido por transfigurar-se. Nas narrativas da transfiguração de Mateus 17:2. Bruno, abra pra gente rapidinho Mateus 17:2. Ou então de Marcos 9:2. 17:2 está aberto. Pode ler. Ali ele foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. É isso aí que Jesus está esperando da igreja. Essa transformação não é uma coisa pouca. É mudar o rosto. Aí responde, né, Tiago? Sobre a questão da conversão. Muda o rosto, muda a aparência, ilumina a vida. É nesse nível. Se você lembra desse texto da transfiguração, tá Pedro, Tiago e João em um monte. Eu não vou me lembrar o monte, talvez o das Oliveiras. Eu não me lembro, tá? Me perdoem por isso, eu não li o texto, mas é mais ou menos, acho que é o Monte das Oliveiras. É isso, Bruno? Eles estão aí no Monte das Oliveiras? Tá dizendo alguma coisa o texto? Monte da Transfiguração. Monte da Transfiguração, obrigado, Beth. Não tá tá falando que é o Monte da Transfiguração. Nesse monte, Jesus recebe a visita de dois personagens importantes. Elias e Moisés, certo? E ali, Pedro, Tiago e João, rapaz, eles não querem mais descer do Monte da Transfiguração porque o negócio é lindo. É lindo. É um contato com o sobrenatural. E naquele contato com o sobrenatural, o povo não quer voltar, não quer sair dali.
e o rosto de Jesus está transfigurado, está mudado, está brilhando, e é nesse nível, é desse jeito que a transfiguração, a transformação de Romanos 12 está dizendo. Não é qualquer transformação. Não é qualquer conversa de ser crente. É uma transformação genuína que nasce no interior e transborda para o exterior, e é visível quando há uma transformação genuína. Não é encoberto. Na verdade, a gente está trabalhando com uma transformação muito emocional e pouco espiritual. A igreja está trabalhando com uma transformação muito emocional e pouco espiritual. Mas eu rogo a Deus para que nós possamos voltar para essa transformação espiritual, e essa transformação que é transcendental, que faz com que o rosto dos cristãos sejam transbordantes, iluminados pela presença do Espírito de Deus. Amém? Então essa é a função do discipulado. O discipulado nos conserva nesse caminho. Continuando que só para ter um finalzinho aqui, referindo-se aos crentes transformados na imagem do Filho da glória, de glória em glória, ou de um grau de glória a outro grau de glória, pela operação do Senhor, o Espírito. Passagem que é útil para a gente avaliar. Ok? Então a transformação é de glória em glória, e é esse processo que faz o nosso rosto ficar transformado e as nossas atitudes ser transformadas, porque é de degrau em degrau. Respondido, Tiago? Quando que eu sei que eu estou convertido? É de degrau em degrau. Eu sei que nasce no interior, mas extravasa para o exterior, e todos os dias eu estou subindo um degrau nesse processo de conversão e de salvação e de mudança de vida, e precisa entrar o processo de discipulado que a gente precisa viver. Amém? Conseguimos ganhar um pouquinho da amplitude aí da importância do discipulado, da importância desse processo, da importância de estar perto, da importância de estar orientando, de estar ensinando, de estar junto, como a Adriana leu o texto de Mateus 18, de estar junto, falando das coisas de Deus, falando de Deus, porque esse é o processo de discipulado, né? Esse é o processo de discipulado. Amém? Eu espero que a gente possa sair um pouco mais inspirado nessa noite, porque é possível, queridos. Se Deus deu essa palavra da gente ser transformado, é possível a gente viver essa transformação. A gente precisa buscar incansavelmente. Incansavelmente. Porque é o nosso culto racional, é o nosso sacrifício vivo, porque vale a pena fazer isso por Jesus, porque Ele fez por nós. Amém? Vamos orar? Aí eu gostaria que você fizesse o seguinte, meditasse um pouco mais nos textos que nós lemos, orasse sobre isso, e não deixasse de ver depois no canal do Pastor Cassiano, e deixar o seu joinha, o seu comentário lá. Eu não sou um youtuber, mas motiva a gente, né? Ajuda a gente, né? A estar desenvolvendo esse projeto, esse trabalho, para abençoar aí a nossa comunidade. Amém? Não vou ganhar dinheiro de YouTube, eu tenho certeza disso, mas pelo menos para a gente estar sempre aí sabendo que está chegando para vocês e sendo abençoador. Ok? Presbítero Tinem, faz o processo de oração aí para a gente, encerrando. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse momento, Deus, onde o Senhor tem trazido a ministração da Tua palavra, Pai, nos ensinando como nós devemos, Senhor, seguir a Ti, como nós devemos, ó Pai, imitar a Ti, ó Deus. Pai, pedimos que o Senhor nos capacite, Pai, nos ajude nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, e que nós possamos, ó Deus, ser o reflexo do Senhor aqui na terra, Pai. Que as pessoas possam ver, Senhor, em nossas vidas, ó Deus,
a tua imagem, a tua semelhança, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua corda, tá? Que Deus possa te ajudar a multiplicar, te ajudar a ter uma vida próspera no Senhor, te ajudar a abençoar, a alcançar vidas em nome de Jesus. Amém? E a guardar tudo aquilo que o Senhor nos ordenou. Aí só para encerrar, né? Quando a gente obedece o pai fica feliz, fica não? Todo pai fica feliz quando o filho obedece. Você quer ver o coração do pai ficar feliz? Não é porque ele tirou 100, mas é porque ele tentou obedecer. Não é o resultado que ele traz, mas é porque ele tentou obedecer. Em contrapartida, quando o filho não se esforça para obedecer, o coração do pai não fica feliz, né? Então, que nós consigamos aí ter o desejo de obedecer o Senhor, em nome de Jesus. Amém? E que Ele veja isso em nós. Deus abençoe, queridos. Uma noite de bênção para todos. Amanhã, então, só reforçando sem microcorda, tá? De folga. Obrigado. Nós vamos todos tirar folga, não é só o pastor. Vamos todos celebrar o nosso Natal em família. Sábado, dia 2? O que tem sábado, dia 2? Sábado, dia 2, eu voto por ter corda. O que vocês acham? Vocês acham que é bom ter corda? Eu acho que nós estamos num feriado tão bacana, assim, tão motivado, né, a ter corda. Eu acho que vale a pena. O que vocês acham? Dia 2 é muito em cima ou quer ir pro culto já direto? Vamos pra corda, vai. Vamos pra corda e quem não puder, avisa o líder, né? Quem tiver programação, avisa o líder, mas vamos tentar fazer as cordas no sábado, dia 2. Ok? Ok. Aí a gente vai organizando e vendo o que dá para ser feito. Se tiver que cancelar o grupo, eu converso com os líderes especificamente, né? Já converso direto com os líderes especificamente, porque na quarta-feira é o que é? Deixa eu ver antes aqui. 30 ainda, né? 30. Bom, a gente vai se organizando aí, tá bom? Dai jogo? Tranquilo? Beleza? Então, beleza, queridos. Vou desligar aqui a gravação. A todos do YouTube, um Deus abençoe. Que o Senhor possa dar um finalzinho de ano abençoado a todos, não só do YouTube, mas aqui no chat. Em nome de Jesus. E um ano guardado na graça do Espírito de Deus. Amém? Amém.